O futebol é o esporte mais cheio de emoção que existe. E se você disser que nunca se emocionou com o futebol, ou não é um torcedor de verdade, ou está mentindo. E o que é mais emocionante que um gol épico marcado no finalzinho do jogo? Já deixa seu like, porque hoje vamos ver o último minuto de jogos de futebol lendários. Flamengo versus River Plate. Para começar bem, vamos começar com um time brasileiro. O jogo era simplesmente uma final de Libertadores e a partida começou tensa para os brasileiros, pois o River Plate saiu na frente com um gol lá pelos 14 minutos do primeiro tempo. A torcida do Flamengo ficou um pouco desanimada, mas ainda tinha esperança de que um milagre poderia acontecer. E aí, meus amigos, o que aconteceu nos minutos finais foi de arrepiar. O Flamengo partiu para cima com tudo. Era um ataque atrás do outro, uma pressão danada. E então, nos acréscimos, aos 43 minutos, Gabigol, o cara do Mengão, marcou um golaço e empatou o jogo. Aí a torcida foi à loucura, acreditando na virada. Mas espera que tem mais. A partida foi até os 90 minutos e já estávamos na prorrogação. O Flamengo estava com sangue nos olhos, querendo a vitória a todo custo. E acreditem, aos 46 minutos do segundo tempo da prorrogação, Gabigol marcou de novo. Foi uma festa sem igual. A torcida do Flamengo enlouqueceu de alegria, explodiu de emoção. O Mengão conquistou a Libertadores depois de tanto tempo. E com esses dois gols no finalzinho, a conquista ficou ainda mais marcante. River Plate versus Boca Juniors. A rivalidade entre River Plate e Boca Juniors é simplesmente histórica, uma das maiores do futebol mundial. Então, a final da Libertadores de 2018, que foi entre os dois clubes, prometia ser um verdadeiro espetáculo. O primeiro jogo da final aconteceu no estádio do Boca Juniors, na La Bombonera. Foi um jogo bastante disputado, mas acabou empatado em 2-2. O clima estava fervendo e a tensão só aumentava para o jogo de volta, que seria no Monumental de Núñez, o estádio do River Plate. Porém, algo inesperado aconteceu. Antes do jogo de volta, ocorreram graves incidentes nas proximidades do Monumental de Núñez, envolvendo torcedores dos dois times. A confusão foi tão intensa que a partida precisou ser adiada. Por motivos de segurança, a CONMEBOL decidiu transferir o jogo para o Santiago Bernabéu, em Madrid. Essa mudança de cenário tornou tudo ainda mais épico. Pela primeira vez na história, uma final de Libertadores seria disputada fora do continente sul-americano. O estádio do Real Madrid se tornou o palco dessa batalha histórica entre River Plate e Boca Juniors. O jogo foi intenso do começo ao fim, com chances de gol para os dois lados, mas foi só na prorrogação que a história se definiu. Quando tudo parecia perdido, Quintero fez um gol aos 109 minutos. Foi uma explosão de emoção. A torcida do River foi ao delírio, enquanto do Boca ficou desolada. Mas a partida não estava resolvida. O Boca foi com tudo pra cima, tentando um empate que levaria tudo para os pênaltis. Só que no último minuto, isso daqui aconteceu. Tottenham versus Ajax. Vamos agora para o futebol europeu para falar do emocionante jogo entre Tottenham e Ajax pela semifinal da Liga dos Campeões de 2019, onde o brasileiro Lucas Moura se tornou o herói da partida com seus gols incríveis, especialmente o que decidiu o jogo nos últimos minutos. O Ajax havia vencido o primeiro jogo por 1-0 e estava em vantagem. O jogo começou e o Ajax mostrou sua qualidade, abrindo o placar e ampliando a vantagem agregada para 2-0. Parecia que o sonho do Tottenham estava escorregando pelas mãos, mas o time inglês não desistiu e partiu para uma reação surpreendente. E então brilhou a estrela de Lucas Moura, o herói improvável da noite. Com habilidade e determinação, o brasileiro mostrou sua categoria e marcou 2 gols de maneira incrível, empatando o jogo em 2-2. Foi um verdadeiro show de habilidade e frieza na finalização, mas a história ainda reservava mais emoção.
A partida caminhava para o seu final, os minutos finais se esgotavam e o empate favorecia o Ajax. Porém, no último suspiro, aos 90 mais 6 minutos, Lucas Moura apareceu mais uma vez para colocar seu nome na história. Com um gol espetacular, Lucas Moura completou um hat-trick e colocou o Tottenham à frente do placar. Foi um momento de êxtase para a torcida e para o próprio Lucas, que se tornou o grande herói da noite. A virada dos últimos minutos foi algo verdadeiramente mágico e, claro, rendeu uma das melhores narrações de todos os tempos. Real Madrid vs City. Falando em brasileiros protagonistas, vamos falar do que o Raio fez contra o City em 2022. Real Madrid e Manchester City fizeram uma semifinal histórica naquela Champions. O primeiro jogo terminou em 4-3 para o City e na partida de volta o time inglês pressionou desde o primeiro minuto para tentar confirmar a vitória. Eles seguraram o empate até o segundo tempo, quando Mahrez fez o jogo e praticamente acabou com as esperanças do time espanhol. Bom, pelo menos é isso que todo mundo achava. Os jogadores do Real não desistiram e foram pra cima com tudo, e assim uma das maiores viradas de toda a história aconteceu. Rodrigo entrou na partida e aos 90 minutos de jogo conseguiu marcar um gol. A torcida comemorou, mas aquilo não era o suficiente. O time merengue precisava de mais um gol para levar para a prorrogação, e foi aí que o Raio caiu uma segunda vez no mesmo lugar. 2 minutos depois do gol, Rodrigo marcou outro. No finalzinho, o brasileiro conseguiu marcar 2 gols incríveis que encheram de esperança o torcedor do Real Madrid. O Santiago Bernabéu foi abaixo e o jogo agora era dos espanhóis. E logo no começo da prorrogação, Benzema marcou mais um gol de pênalti e levou o time para a final. Mas o herói da classificação foi o Rodrigo, que colocou seu nome na história do maior clube do mundo. Manchester United vs Bayern de Munique. Vamos agora para a final da Liga dos Campeões de 1999, entre Manchester United e Bayern de Munique. Um jogo que ficou marcado na história do futebol pela virada improvável que aconteceu. Naquela época, o Bayern de Munique era considerado um dos melhores times da Europa, com jogadores talentosos e uma defesa sólida. A final, disputada no lendário Camp Nou, em Barcelona, começou com um gol do Bayern logo aos 6 minutos, marcado por Mario Basler. O Bayern manteve a vantagem durante quase todo o jogo. O Manchester United tentava criar chances de gol, mas encontrava uma forte resistência da defesa alemã. Parecia que o Bayern estava próximo de conquistar o título, mas o destino reservava uma reviravolta emocionante quando a partida já se aproximava do final, mas precisamente aos 90 minutos, o Manchester United mostrou sua garra e determinação, e foi então que aconteceu o improvável. Nos acréscimos, aos 91 e 93 minutos, o Manchester United marcou 2 gols de maneira surpreendente. Ted Sheringham e Solskjaer foram os heróis da virada, marcando os gols que deram a vitória ao time inglês. A torcida do Manchester United foi à loucura, enquanto a do Bayern de Munique ficou em choque. A virada dos últimos minutos da partida foi simplesmente incrível e inesquecível. O Manchester United conquistou o título da Liga dos Campeões de forma épica e emocionante. Essa partida entrou para a história do futebol como uma das maiores reviravoltas de todos os tempos. O time consolidou seu nome como uma potência do futebol europeu e mundial, conquistando uma tríplice coroa naquela temporada, também vencendo a Premier League e a Copa da Inglaterra. Pois é, no futebol nada está resolvido até o juiz apitar o fim do jogo, né? Claro que ainda existem outras viradas emocionantes, então deixa aí nos comentários qual jogo pode entrar numa parte 2 desse vídeo. E claro, deixe seu like pra gente saber que quer mais um vídeo sobre esse assunto. E falando em jogos históricos, você sabe como foi a estreia do Luva de Pedreiro no futebol? Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e confira!